Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks, um podcast de entrevistas sobre arte e viver artístico. Eu sou Marcos Torres, o host desse programa. Minha convidada de hoje é a Mari Livrais. Mari, muito obrigado por aceitar participar desse episódio. Por favor, se presente para o público. Eu que agradeço a oportunidade, Marcos. Eu sou a Mari Livrais, eu sou concept art, com foco em character, também sou ilustradora, trabalho com jogos AAA faz alguns anos e gosto bastante de temáticas dark fantasy. Mari, muito obrigado por vir aqui. Eu queria começar essa entrevista aqui, então, te perguntando como é que foi o teu primeiro contato com arte, assim, qual foi a memória mais antiga que tu consegue puxar? Quando eu era um embrião... Não, Então, eu não lembro do meu primeiro contato com arte, porque foi muito cedo, né? Uhum. Minha mãe disse que foi com 2 anos. Eu acho um pouquinho sinistro 2 anos, sabe? Pois é, eu ia dizer, Mas tipo, tu sabe exatamente, ela te escreveu o que, assim? sim, ela sempre falou que foi com 2 anos e ela tem os desenhos guardados, né? São tipo páginas de um caderninho. Eu até cheguei a postar uma story uma vez que eu falei pra ela achar esses desenhos. Perguntei se ela ainda tinha, ela achou. Aí um desenho era minha mãe, outro desenho era meu pai. Só que os dois estão de cabelo comprido, os dois estão narigudos de bigode. Agora quem é quem? Não sei, mas é meio sinistro, assim, porque a ideia já de representar coisas visuais ali, sabe, para uma criança muito cedo. Então eu acho interessante, talvez seja porque o meu pai pintava e desenhava desde sempre, né? Então eu acho que quando eu era muito criança, ele pintava bastante quadros em casa, né? Não sei se foi isso o contato que eu tive, mas foi muito cedo. Tão cedo que eu não lembro de ir aprendendo assim, a desenhar, sabe? Eu meio que sempre desenhei. Tu meio que, tipo, sei lá, tu não lembra o momento em que tu não clicou alguma coisa, digamos assim, né? Não. Não entendi. Quando eu era embrião, clicou, não. Então, eu lembro o seguinte, né? Por conta de crescer, assim, vendo meu pai desenhar. Tipo, meu pai era de uma época que tinha uma revista Desenho e Pinte. Ele comprava, ele tinha uma coleção enorme. E lá tinha muita técnica de desenho e pintura. E ele falava, você quer aprender a desenhar? Eu te explico alguma coisa, mas lê essas revistas aqui. Então, aquelas revistas cheirando velha já, sabe? E ele tinha uma maleta, que era o Pinterest dele na época, onde ele tinha várias revistas da National Geographic e vários recortes. Ele tinha muito recorte que era tipo... Você não tinha internet, né? Sim. Na época, claro, quando eu era criança tinha internet, mas na época dele, jovem, ele tudo que era referência que ele podia usar, ele recortava e guardava numa pasta dele. Então ele deixava eu acessar essa pasta, né? Falando como se fosse pasta Tinha um digital. cadeado. Então, ele deixava às vezes comigo essa pasta, mas eu lembro que ele tinha um preciosismo com essa pasta. Não podia fazer qualquer coisa com essa pasta, sabe? E as revistas, mas pra mim, criança, aprender a desenhar com aquilo era um saco, né? Eu preferia com certeza, assistir um desenho da Disney e copiar o que eu via. Então, às vezes eu pausava, na época, nos primórdios, que era VHS ainda, né? Porque num período da minha infância, ainda era VHS. Então eu pausava e desenhava. Mas eu queria muito, assim, ter um nível e que não parecesse um desenho muito infantil comparado ao que eu via, sabe? Então eu acho que eu levava muito a sério, assim, pra uma criança, sabe? Porque, tipo, desenhar era parte da minha brincadeira. Desenhar era uma coisa que eu conseguia muito ficar horas ali concentrada, né? Então, tinha isso, né? Os desenhos da Disney. Eu pausava, muitas vezes desenhava uma cena que eu gostava. E eu gostava muito de repetir aqueles desenhos da Disney. Ó. Sei lá, o Pinóquio, o Rei Leão, o Aladdin. Viajar, brisar naqueles personagens. E tinha sempre o making of, né?
Uhum. E às vezes o meu pai falava, olha, tem uma pessoa que trabalha com isso. E eu ficava muito interessada em saber, pô, mas como eles faziam isso? Então eu ficava, às vezes eu colocava só pra ver o making off, que Uhum. tinha alguém ali por trás fazendo. Porque eu passava o meu dia fazendo isso, mas era muito distante pra mim ver um adulto que trabalhava com isso, sabe? Sim. E aquele contato raso que você tem na escola não é o suficiente pra te motivar a trabalhar com isso, de fato, né? A maioria das vezes não. Depois, é, aí depois tive videogame, contato, né? Uhum. Eu comecei com o Mega Drive Eu também. também. Sim. Sonic. Team Sonic. Primeiro. Tinha Sonic. Sonic é. Eu brinco com meu esposo que a gente tem uma religião Sonic onde o Deus Supremo é o Sonic, sabe? Sonic, tem todo o universo do Sonic, enfim. É uma zoeira interna só. Sim, sim. Mas enfim. Eu não tinha a fita, o VHS, a fita do Mega Drive do Sonic, porque eu tinha medo de ver o Sonic morrer, que ele pulava, né? Ah, sim. Ele pulava estranho, aí eu tinha um medo daquilo. Mas eu tinha uma fita da Mônica, do Aladdin, do Pipi Frajola. E era desenho aquilo, né? De certa forma, eram Sim. desenhos. E o primeiro jogo que me pegou mesmo, assim, de. Tinha da Ariel também, esqueci. O primeiro jogo que me pegou, assim, de viciar e só pensar nesse jogo era Street Fighter 2, numa Páscoa que eu tava na casa dos meus tios e o meu primo colocou pra gente jogar. Nossa, aí eu alucinei. Eu fiquei tão. Isso é muito diferente que o meu primo pegou e emprestou. Ele era meio desapegado das coisas dele, sabe? Nossa, você gostou tanto, você quer levar pra sua casa? Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou poder jogar isso em casa. E nossa, aí eu ia pra escola e não tinha mais só Disney. Também tinha um jogo que eu queria, entendeu? Que envolvia Uhum. desenho. Até que um dia, voltando da escola, minha mãe falou: vou te falar um negócio, você não fica triste. Aí, o que foi, mãe? O que aconteceu? O seu irmão foi ligar o videogame quando você tava na escola e queimou. Ele não ligou no transformador. Eu falei, Não. Mas ela falou, mas não vai brigar com ele. Eu tô te falando, não vai brigar. Tá bom, mãe. Tá bom, fingi o caminho inteiro e tava tudo bem. É. Chegando em casa, você quebrou o videogame. Nossa, aí a gente saiu na porrada. Meu Deus. E a gente ficou uns anos sem videogame. Aí era desenho de novo, sabe? Só desenho, desenho. Uhum. Até que meu pai me deu um Dreamcast, aí foi Sonic. Pô, o Sonic Adventure. Dreamcast, cara, é raro. É raro ouvir alguém falar de É, Dreamcast, né? Porque, tipo, eu acho que eu conheço duas pessoas que tiveram ou têm um Dreamcast. eu me senti esquisita na escola também. Você tem um Dreamcast? Não, eu tenho PlayStation. Você tem um Dreamcast? Não Não, eu tinha tenho como trocar, PlayStation. imagina. Ou um Nintendinho. Hã? Não, eu digo, aquela coisa de colégio que às vezes trocava fita, né? Emprestavam CD de Play Então. 1. Não tinha daí. Não tinha. Mas assim, a gente nunca foi uma família com grana e nada. Eu tô falando que Uhum. meu pai pintava quadro, vão pensar que ele é um erudito, né? Não, ele era um policial militar e minha mãe é dona de casa. Uhum. A gente foi mudar. Eu nasci em São Paulo, mas a gente foi mudar pro interior e ele continuou trabalhando até aposentar em São Paulo, né? Então era. Eu ficava bastante tempo fora de casa, né? Uhum. E sabe como é policial, vivia fazendo bico, então, para complementar a renda, né? Então, às Uhum. vezes a gente tinha que ficar sem fazer um pio em casa para ele descansar e muitas vezes, assim, colocar dinheiro em casa pro meu pai era sinônimo de arriscar a vida, sabe? Uhum. Então ele sempre quis que a gente fizesse uma coisa diferente. E eu fui pra isso, né? Que ele gostava tanto de desenhar. Nossa, antes da reviravolta Dreamcast, eu tava no Dreamcast, Sim, né? sim. Aí, aí foi que eu tinha mais a ideia de ter em desenho por trás, jogos tipo Marvel's Capcom, tinha muitos jogos que claramente tinham desenho envolvido,
ou personagens mais trabalhados, né? Uhum. Aí depois eu tive contato com Final Fantasy, onde eu pirei e falei, nossa, isso é muito diferente visualmente, sabe? Uhum. E aí eu fui ligando também com animes que eu assistia. Eu tinha muito costume, assim, de... Antes você não tinha... Antes de ter, assim, internet acessível para todo mundo, você gostava de alguma coisa, você não tinha acesso a ela, né? Você tinha que Isso. esperar ou passar na TV, alguma coisa do tipo. Então, quando eu gostava de alguma coisa que eu via e que eu pudesse desenhar, eu esperava aquilo passar na TV e desenhava enquanto passava. Tipo, um personagem do Digimon, eu gosto de Digimon. Aí eu queria desenhar o Tai. Aí eu ficava esperando todos os frames que ele aparecesse para anotar as características dele e desenhar. Uhum. E eu tinha meus próprios personagens, né? Mas eu sempre pensei que tinha alguém fazendo aquilo, sabe? Porque Sim. a gente cresce como se fosse automático, sabe? Já tá ali. Então, desde sempre. Hã? Não, tipo, às vezes a criança olha e ela só pensa, já tá ali, né? Tipo, não vê o trabalho por Já trás. tá ali. É só pra me divertir. Só, tipo, assistir aquilo, consumir aquilo, né? Eu gostava muito de pensar que tinha alguém fazendo aquilo. Uhum. Sempre pensei em trabalhar com desenho desde criança, assim. Nunca pensei em outra coisa, sabe? Eu só não sabia como eu ia chegar lá. Ah, sim. Aí, na adolescência, assim, começo da vida adulta, meio que você foi se perdendo, né? Porque Uhum. eu fui perdendo a dimensão de que dava pra trabalhar com isso, né? Então você vai meio que se aquietando e tentando ir para outras coisas. Então, eu não tinha essa possibilidade, não era divulgado, era só assim: você tem que nascer no Japão ou nascer nos Estados Unidos para quem sabe trabalhar com isso um dia, sabe? Sim. Então eu fui meio que aquietando essa vontade de trabalhar com isso. Eu fui levando isso para mangá e eu fazia a mesma coisa, assim, todas as notas, assim, eu adorava ler mangá que tinha nota do mangaka, de como que era a rotina de trabalho dele. Uhum. Mas eu sabia, é pra quem nasceu no Japão. Então eu fui aquietando essa vontade de trabalhar com isso, embora eu soubesse que eu quisesse, e foi levando para os caminhos. Então, foi onde eu tive contato com música, contato com teatro, contato com qualquer outra coisa que envolvesse arte, que eu sabia que eu queria trabalhar com arte, mas eu achava que assim não era nada fácil, ou pelo menos não era atingível na minha localidade, sabe? Uhum. Então, eu tive banda. Eu lembro quando que, tipo, meu pai ele tocava no coral lá da polícia, né? Às vezes ele trazia instrumentos para casa, porque tem, tipo, um registro lá no instrumento, mas você pode levar para estudar. E aí meu pai trouxe uma guitarra, falou, você quer aprender a guitarra? Vou trazer uma guitarra para você estudar. É massa. Aí, aí eu lembro que eu pensei, como que afina, como que mexe uma guitarra? Eu desmontei a guitarra inteirinha e não conseguia montar de Ah, meu volta. Deus. E aí ele levou de volta pra arrumar a guitarra. Aí depois disso ele falou, não trago mais. Traga uma flauta, né? Que daí não. É duas peças. Esse é um apito, né? Mas aí ele me deu uma guitarra lá. Nossa, a guitarra pesava quilos. Era uma guitarra muito difícil de tocar. Uhum. Devia ser uma guitarra barata, sabe? Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou aprender a cantar. Cantava terrivelmente. Mas aí nesse começo, nessa transição aí de, tipo, sair da escola para trabalhar, eu falei, eu quero tentar alguma coisa de arte. E aí eu comecei a fazer uns exercícios de canto em casa e me inscrevi para um coral. Um Uhum. coral que era da ThyssenKrupp, eu acho. Era da ThyssenKrupp, uma metalúrgica que tinha lá na minha É cidade. aquela que faz elevador, Passei, não? É, não. é, coisa doida, né? Tudo a ver. Ela, tipo, passei no teste, aí comecei a cantar. Aí tinha a hora que tinha que aprender música em alemão, música em italiano. E a gente às vezes viajava pra cantar, fazer apresentação, aquelas apresentação de Natal, sabe? Uhum. E aí eu comecei a contribuir em casa com cesta básica, Ué. que eles davam por participar, tinha um uniforme,
e tinha uma Sim. contribuição, assim, nesse sentido. É alguma Mas coisa. aí logo começou. Era alguma coisa, né? Comecei alguma coisa. Era mais pra eles, meus pais não encher o saco de que eu não tava sem fazer nada em casa. Aí fui pro teatro, fiquei uns anos no teatro, apresentei umas peças legais, tipo comédia, depois fui pro drama, gostei mais do drama, teatro realista. Pensei em me formar em teatro, Uhum. mas aí desisti, falei, não, não sei, é muito, assim, nossa, é meio turbulento. Eu via meus professores de teatro, né, atores, profissionais, tudo, e é, como que eu posso falar? É um trabalho que você tem que levar tudo nas costas, sabe? Se você não tem uma companhia grande de teatro junto com você, é meio complicado. E eu também achava que eu tinha meus limites ali, sabe? Uhum. Que eu não estava disposta a explorar na faculdade também. Não sei, eu já tinha perdido timidez com teatro. É até interessante, assim, no teatro, na verdade. Você pode ser uma pessoa tímida, pessoa, mas como ator, você é outra. Você é um personagem, tá? Então isso Uhum. meio que te protege, assim. Isso era legal. Entendi. Mas aí, enfim, desisti do teatro. Aí, depois arrumei uns empregos nada a ver. Meu primeiro emprego foi atendente de telemarketing. Uhum. Fazia aqueles atendimentos de saque, sabe? Era 0800. Sim. Então, pior, pior setor que você pode cair para trabalhar é Nossa. 0800, porque. E eu só trabalhava com reclamação, então você imagina, Dizia né? o dia inteiro. Era tipo ouvido de pinico, assim, né? Ou, eu trabalhava no setor de registrar reclamações, então muitas vezes eu trabalhava na resolução de alguma reclamação, de algum caso, abrir uma resposta do banco, registrar alguma coisa por escrito. E assim, o saque onde eu trabalhava, ele não resolvia coisas na hora. Então a pessoa entender que eu precisava de um prazo, que eu não era possível resolver na hora, porque é um setor que intermedia comunicação de banco com cliente, né? Uhum. Você tem que ter muito papo, desenvolver muito. Então, foi um trabalho que eu aprendi muito a ouvir as pessoas, sabe? Uhum. Porque foi muito interessante, porque apesar de ser um trabalho ruim, eu aprendi a tentar entender as pessoas, porque muitas das vezes elas não queriam solução para os problemas delas, elas queriam ser ouvidas, né? Uhum. E foi interessante, assim, porque eles têm, tipo, métrica de tudo lá, eles tinham métrica, tipo, que hora você entrou, que hora que você saiu, que hora você respirou. E aí eu lembro que a minha chefe no meu primeiro mês lá, em um mês, ela pegou e me chamou pra sala dela, eu falei, não tô ferrada, é bronca. Aí eu cheguei lá, não. Ela elogiou pra caramba. Ela já falou que eu tinha o maior rendimento da equipe dela. Eu falei, nossa, que? Mas era por aprender a conversar assim, com as pessoas, sabe? Uhum. Tipo, e acontece de tudo, assim. Se eu for ficar falando os casos que eu atendi, dá um podcast só disso, Ah, saca? mas quanto mais, sei lá, deixa pelo menos a gente saber aqui, né? O mais tenso, assim, talvez. Intenso. Teve um dia, teve um dia que eu fiquei, acho que uma hora e meia com uma mulher que ela tinha acabado de perder a mãe dela Nossa. e o Bradesco ligou oferecendo seguro de vida, acho que era plano funerário, uma coisa assim. Uhum. E ela, no choque da notícia, ela não processou o que estava acontecendo direito e ela achou que o Bradesco. Eu tô falando banco, né? Desculpa. Ela achou que o banco. Finge que não entenderam, hein? Ela achou que o banco tinha alguma coisa a ver com a morte da mãe dela, que o banco estava por trás da morte da mãe dela, Meu entendeu? E ela Deus. estava acusando o banco de ter feito isso, mas ela estava em choque. Então, até eu conseguir convencer a mulher e falar, tipo, mano, eu tive todo um trabalho de acolher ela, de falar que eu entendi do que ela tava passando, e ela chorando comigo no telefone. E tinha hora que ela alterava entre chorar e ter muita raiva, sabe? E Sim. ficar me xingando.
Eu sei que a maioria só desligaria, assim, na cara dela. Não pode desligar, mas vamos dizer assim, faria isso, sabe? Mas eu fiquei tão sentida, porque a dor dela era tão real, que eu fiquei 1h30 com ela conversando e terminou ela me agradecendo, sabe? Ela registrando o agradecimento dela e ela, tipo, caindo a ficha, sabe? Do que tá acontecendo. É um caso estranho, bizarro, vamos dizer assim, mas, tipo, eu sei que teve um fator humano ali importante, sabe? Sim. A maioria dos De trabalhos repente, tem isso, né? Tipo, só que acho que às vezes a gente esquece, a gente foca tanto na parte técnica que esses soft skills, assim, como é que eu posso dizer? Parece que ficam em segundo plano quando muitas vezes eles, sei lá, são 50% do trabalho. sim, sim. Tinha muita idosa também que ligava no 0800 pra conversar. Mas, tipo, Porque, tipo, sozinha, assim? ficava, Qual é que era? ficava sozinha em casa. Nossa, tinha muita gente que não ligava pra problema no banco. Ligava porque queria conversar, sabe? Ué? Tem muita gente. E às vezes a pessoa não tem com quem conversar e ela discava qualquer número que ela não pagasse pra ficar conversando. Aí você fala que tem que ser restritação do banco. Aí a pessoa, tipo, puxa uma coisinha, mas ela quer ter um contato humano. É curioso isso, É né? meio A sinistro. gente tem essa Uhum. necessidade e deu. Claro, é um assunto pra falar depois aqui, mas tu pega até esse pessoal que tá enlouquecendo com um bot de IA ultimamente, namorado de IA. Eu acho que tem muito um paralelo com isso que tu falou agora, assim, sabe? Essa busca por intimidade, por contato e as maneiras como isso é feito, talvez. É curioso, na real. Tem uma diferença ainda, né? Claro. Porque quando Sim, é você uma tá pessoa. conversando com uma pessoa, é uma troca, vamos dizer assim, né? Aí quando você tá, sei lá, com uma IA, ela dificilmente ela vai te contrariar, entendeu? Sim. Aí você tá muito mais consumindo algo no sentido de um fetiche, não tô falando de um fetiche sexual, tipo, eu queria que alguém assim existisse, entendeu? Uhum. Eu queria que alguém que concorda comigo e que faz tudo por mim, é quase que um consumo ali, né? Então, tem também a mercantilização dos relacionamentos, né? Com Uhum. aplicativos, com essas coisas onde você só dá check. E não é assim que as pessoas se conectam, né? É. É meio sinistro a intolerância que as pessoas desenvolveram atualmente por não saber conviver, né? Uma. Pior que é bem isso. Mas voltando, desculpa, a gente deu um detour aqui total. Uh, depois dessa experiência com o banco, assim, como é que rolou, assim? Doideira. A gente fugiu. Bom, aí eu fui. Chegou uma hora assim que aquilo começou a me entristecer de estar lá Uhum. e eu falei, não, eu preciso formar meu caminho, assim. E aí eu comecei a. Entrei na faculdade, comecei a estudar por conta em casa, tentei passar em uma pública, só Uhum. que eu tava tão desanimada que eu fosse passar que eu fiz o vestibular estudando em casa e falei assim, não vai dar nada. Uhum. No final eu tinha passado, só que eu desacreditei. Aí, tipo, o meu marido, que era meu namorado na época, falou: Você passou, parabéns. Eu falei: Eu não passei, não, você passou. Mostrou lá e. Aí, putz, aí eu já tinha perdido a segunda etapa. Nossa. Enfim, mas aí eu fui para uma particular mesmo. Me formei em design gráfico. Uhum. E aí comecei a trabalhar na área. E como a maioria das pessoas no Brasil se desanima e morre por dentro, trabalhando com design gráfico. É, sei bem. Falei, não, tá, eu estou me enganando que eu estou em contato com arte, mas eu não estou em contato com arte, é muito abstrato para mim, eu preciso trabalhar com algo mais diretamente artístico. Uhum. E aí eu terminei a faculdade, tudo, trabalhei alguns anos com design gráfico, até que um dia não aguentava mais, eu estava num emprego que não era legal para mim, sabe? E eu falei, eu tô fora, mas por dentro eu sabia, tipo, eu tô fora, mas não é só desse emprego, eu tô fora pra nunca mais trabalhar com isso. Uhum. Como que eu vou fazer? Não tenho nem ideia. Mas Não tenho a nem ideia. intenção tá ali, isso que importa.
Então, sair com a cara e a coragem, desvendar o mundo Pokémon. Mas eu comecei a procurar coisa que tivesse relação já com a internet, né? Já trabalhar com design e tudo. E assim, não era uma coisa muito desenvolvida ainda não, ainda era tudo de madeira. Aí eu comecei a fazer curso de desenho na minha cidade, ali, um curso mais tradicional. Uhum. E eu tenho boas memórias lá, mas o curso não foi bom. Não foi bom. Eu fiquei 1 ano estudando só a cabeça humana, proporções de cabeça humana, e estudando formas geométricas, e era um inferno. Eu falei, mas eu desenhava a vida inteira, isso daqui não é desenhar. Uhum. E aí depois, assim, eu percebi que o meu professor, 1 ano e pouco, me tapeando. Não vou falar, nossa, porque não quero ser processada. Não, mas era fraco, assim, eu via que não era uma coisa que ia me fazer trabalhar com desenho, sabe? Uhum. Mas tudo bem, era uma escola da cidade, ela não tava com foco necessariamente para isso, sabe? Sim. Aí eu vi que, pô, eu preciso sair da bolha, preciso procurar alguma coisa, sei lá, para São Paulo, online, alguma coisa do tipo. Aí comecei a fuçar nisso, aí eu não tinha condição, assim, de pagar um curso, por exemplo, da ICS na época, que é o que eu vi, eu tinha curtido. Aí foi a época que tinha o grupo no Facebook, que é o bate-papo lá que era mais forte, né? Uhum. Tinha o Iconic. E aí foi onde eu comecei a me enfiar mais nisso. E aí eu ganhei a minha primeira mesa digital, a Intus, e comecei a desenhar, pintar por conta, bem autodidata assim. Usei muita coisa que eu aprendi na faculdade, também design gráfico, de um certo modo te ensina. Uhum. Algumas coisas, né? Tipo, teoria das cores e tal. Gestalt. Isso. Mas como eu não tinha grana para pagar um curso e tal, mais caro, eu falei, eu vou começar a ver se alguém me ensina, sabe? Uhum. Aí eu tinha na internet, na época, assim, um artista que chamava Daniel Bogni. Aí eu comecei a encher o saco dele. Eu nem conhecia ele, nem falava com ele. Eu falava, você não quer. Não tinha mentoria na época, sabe? Não era um bagulho comum, mas eu comecei a Sim. falar, você não quer me ensinar? Aí, tipo, no começo, assim, ele ficou meio com receio, mas como assim? Te ensinar? Não. Tipo, você fala o valor que você cobra mensalmente e a gente tem uma aula por semana. E isso foi, assim, meu primeiro contato, assim, de fato, com ilustração digital. Eu tinha muita vergonha de postar alguma coisa que eu tinha feito. E eu tava numa fase que eu tinha muito que tentar me sentir aceita nesse meio, então tudo que eu fazia era tentar copiar coisas que eu via para tentar ficar parecido o máximo possível, né? Uhum. Com aquelas pessoas. Então, tipo, eu fazia uma fanartzinha de Zelda, só fanart, né? Dos jogos que eu gostava. E ficava nisso. Aí depois eu, eu fiz curso do Bragato numa época que era. SG Putz, era World? isso, mas era a primeira turma dele, quando o Bragato ainda tinha 7 anos. Não, acho que era a primeira turma mesmo dele, saca? Sim. É, e aí eu lembro que eu fiz um esquema de aula gravada e tudo. Mas aí depois me chamaram lá da ICS, da fila de espera, né? Enquanto eu estava lá na fila de espera. E isso tudo tô falando assim, passaram alguns anos, né? Uhum. E aí me chamaram fila de espera. E na época eu tava meio sem dinheiro de novo, vendi. Fui vender um iPad na internet, e era golpe. E eu Meu enviei Deus. meu iPad, assim, perdi um iPad. Meu Deus. Aí depois vendi uma câmera e a câmera deu certo. Falei, pronto. Aí eu paguei, eu lembro assim, numa tacada eu paguei metade do curso. Aí depois eu fui me virando, consegui ir juntando grana pra pagar o restante. Uhum.
Foi isso. Cara, antes disso eu cheguei a trabalhar com quadrinhos para material didático de alguns países da África que fala português. Ah, que doideira. Meio doideira. Hã? Doideira. Nada a ver, né? Foi antes do curso lá do Mike, né, que eu fiz. Uhum. Enfim, só recapitulando, porque às vezes você esquece algum detalhe, né? Não, tranquilo. Mas aí, no curso do Mike, eu lembro que eu comecei bem cru, assim. Tinha galera que já tinha tido contato com desenho, com arte digital, com coisas que eu falei, assim. Eu fiz algumas aulas com o Daniel, ele me ajudou um pouco a entender algumas coisas. Eu tinha contato já com Photoshop, mas eu senti, assim, que eu comecei muito crua e esse muito cru me frustrava muito. Então eu lembro, assim, que eu me esforcei muito, assim, no curso do Mike para melhorar alguma coisa. Em 2018, se eu não me engano. Eu me esforcei pra caramba e eu lembro que foi tipo um Big Brother, assim. O curso começou cheio, quando chegou no finzinho, sei lá, tinha 3 sobreviventes que ainda estavam entregando as tarefas. Saca? Mas por quê? O volume é muito pesado, assim? Como é que é? Mas a entrega era, na época, assim, era bem puxado. Uhum. Na época tinha, tipo, feedback gravado com o Pagliuso, né? Uhum. Ele puxava bastante o feedback. Dava umas massacradas lá. E às vezes também eu entendo até a mentalidade de aluno hoje, né? Porque eu já passei por isso e você tá muito preocupado em agradar e ser descoberto, assim, você quer muito proteger os problemas que você tem, né, no seu desenho, assim, num certo começo, né? Então talvez seja por isso também que... E, sim, o volume de entrega também era puxado. Mas eu lembro que eu fiquei bem orgulhosa, assim, na época de entregar até o fim, sabe? Concluir o projetinho. Aí depois fiz o curso de produção. Eu acho que eu fiz alguns cursos de pintura numa época que eu ainda estava muito cru, que eu devia ter voltado para fundamento de desenho, né? Então, às vezes, quando a gente vai, tipo, mano, tem um ensino muito estruturado, né, no Brasil, de arte digital e tal, arte para esse mercado de entretenimento. Então, às vezes, você vai se formando com muitos buracos, né? Porque você vai indo para o que você acha interessante no momento, mas nem sempre o que você acha é o que você precisa, sabe? Uhum. Então, eu sinto que eu fui pulando, assim, para coisas muito avançadas, enquanto eu deveria ter voltado para fundamentos e me solidificado mais. Mas é uma coisa que daí, lá para frente, eu quebrei a cara, eu tive que voltar de novo. Mas também concordo que é um ciclo, assim, de você voltar várias vezes ali, fundamentos, aí para algo mais desafiador, aí voltar para fundamentos. Sim. Como é que é? O aprendizado em mola, né? Não é uma Uhum, escada, né? A mola contrai e ela expande. E às vezes tu acha que tu tá lá em cima, mas tu tá meio que lá embaixo, porque tu tá enferrujado numa coisa. Mas tu nunca tá zerado, essa que é a parte interessante, né? Tipo, tu nunca tá no zero, assim. Às vezes, sei lá, tu passa um tempão... No meu caso, por exemplo, faz tempo que eu não paro pra pintar mesmo, assim. Pra mim é desenho 3D o tempo todo. Então, eu sei que a hora que eu for pintar vai ser horrível, né? Mas eu sei que também não vai ser aquela coisa do início, que tu não tem a mínima noção de nada, não sabe o que é valor, o que é luz, como é que separa as camadas, sabe? Tipo, não é nesse nível, né? uhum. Sim, e você já tem uma bagagem maior ali para complementar a pintura, né? Uhum. Quando você volta. Bom, aí eu fui tentando suprir essas lacunas, né, que eu tinha, que eu vi, pô, eu fui muito na empolgação, no que vinha aparecendo, mas não tinha uma forma, vamos dizer, muito fluida e saudável ali de desenvolvendo. Então, muitas vezes isso causou frustração, porque, pô, eu tava começando a aprender mais fundamentos de pintura e já fui, pô, eu quero desenvolver um portfólio é, splash art super renderizado. Não vai rolar, não vai Uhum. rolar, isso não adianta. Você pode até aprender algumas coisas, mas você vai clicar lá pra frente e tem muita coisa que é melhor voltar. Então, vai forçar a barra e não vai ficar na qualidade necessária para se conseguir trabalhos maiores, vamos dizer assim. E nesse meio termo aí eu fui construindo meu portfólio, fui
pegando commission. Então eu peguei muita commission. Eu tive uma certa sorte, porque na época que eu comecei a pegar commission, eu comecei pegando de empresa, em vez de pessoas me pedindo, né? Uhum. Que era relativamente ruim para me comunicar online, mas tem tipo aí um colega lá de turma que trabalhava para uma empresa americana que publicava, como falar, suplementos de RPG lá do D&D, e falava, você não quer trabalhar comigo? Então, por mais que eu fosse ruim, assim, de fazer mega amizades, eu senti, assim, que o fato de eu me dedicar para aquilo, de mostrar que eu tava me esforçando, fazia algumas pessoas lembrar de mim, sabe? Uhum. Então, isso me dá um suporte muito grande nesse meio tempo, assim, que mesmo não pagando, nossa, aquela coisa, fortunas, eu conseguia ali me manter para continuar estudando. Eu encarava muito estudo como um investimento. E toda vez que eu realmente estudava, ali, me dedicava, aquilo acabava dando um retorno mais tarde, sabe? Uhum. Que não pode você, sei lá, que um professor ou um curso faça mágica, né? Não. Quem faz o curso é o aluno, né? Exato. Você tem que se dedicar 300% para sair alguma coisa. Mas dessa parte, pelo menos, eu fico tranquila que eu fiz, sabe? Sim. E aí aparecendo alguma empresinha ou outra, algum freela ou outro, né? Nosso trabalho é muito instável de... Pô, cada hora aparece uma novidade, um trabalho diferente, uma coisa diferente, você tem que se adaptar. Uhum. Mas nisso foi mais assim mesmo. Entendi, mano. E esse interesse que tu tem de personagens e fantasy, tu acha que já é uma coisa que veio lá da infância, de ver Disney, os personagens, ou foi uma coisa que tu foi desenvolvendo ao longo desse processo de começar a estudar arte digital? Eu sempre gostei de criar personagens, sempre, desde essa época da infância que você falou. Eu gostava muito de ter o meu personagem preferido de alguma coisa, de alguma série, de algum desenho, de algum jogo. E eu gostava muito de ensinar coisas, né? Que eu falei que eu tive contato com o teatro, então você tinha construção do personagem. Gostava de pegar os bonecos do meu irmão e criar outro personagem em cima deles. Então acho que era mais nessa parte que eu acabei criando esse gosto. E aí, se eu não me engano, foi até no curso de produção lá no Mike, a galera fazendo bastante ilustra e eu desisti assim de fazer ilustra pra focar em um personagem que era o que tava me chamando a atenção, e na época eu tava jogando Dark Souls pra caramba, e puf, aí combou assim, ó. Aí Entendi. nasceu aquela coisa não coloridaça e mais dark, assim, pensar num personagem. Até lembro que eu comecei a pensar, para eu construir um personagem, eu tinha que ter um textinho, alguma coisa Uhum. assim, anotar. E não era tão comum assim na época de ver. Depois acho que ficou muito mais comum isso, né? Não Uhum. tô falando que eu comecei com isso, não é isso, não. Criou Aqui você trend, via mais é. splash. É, muito bom. E até, tu falou bastante dessa questão do teu estudo e tudo mais. Eu queria entender, claro, tu tá num momento diferente agora, passou vários anos, que a gente comentou, mas atualmente tu é professora, né? Tu é professora na ICS. Acredito que tu Uhum. tá em dois cursos, né? O desenvolvimento de projetos pessoais e o concept art para colecionáveis, além de ficar na parte de supervisão na guilda dos estudos infinitos, certo? Isso, a Guilda dos Estudos Infinitos, a gente deu uma pausa Uhum. para remodelar o funcionamento dela. Ainda não tem data para voltar, porque tem muita coisa acontecendo, né, no ICS. Tem o Uhum. Sabadral, aí tem os cursos já com datas confirmadas, e tem o Bragato, né, que eu faço os feedbacks do curso do Bragato. Talvez eu fosse dar feedbacks também no curso do Luz, então, assim, é muita coisa Uhum. acontecendo. Mas, assim, o que eu posso comentar mais de momento são os cursos que estão programados mesmo de concept art para miniaturas e de projetos pessoais. Uhum. Eu acho.
são cursos maiores, assim, né? O de projetos pessoais é um pouquinho maior, que eu acho que é bem parecido, assim, com o que eu já fiz no Projeto Maria. É de dar uma assistência por um bom tempo, assim, para o aluno desenvolver o seu projeto com bastante consistência, sabe? Não é um VisDev, que é um pouquinho diferente, né? VisDev de Concept. Então, Concept a gente tem essa parte mais inicial mesmo de concepção de uma ideia. Então, para conceber uma ideia, a gente precisa testar muitas coisas, né? Essa é a diferença maior ali. Porque tem o de VisDev da Nick, né? Da Nickzilla. Mas eu acho que vai ser super legal, assim. Quem quiser dar uma olhada, é nós. E como é que é essa experiência hoje em dia de estar no papel do professor, né? Tendo passado por todo esse período de aprendizado e, enfim, ter essa visão contrária, né? Contrária no sentido, digo, de estar trocando papel. É bem legal, pra ser sincero, assim. Eu comecei, na real, numa fase que eu tinha saído de um trabalho, mas estava sem vista, assim, de começar outro. E meu marido ia trabalhar muito tempo fora de casa, eu falei, nossa, daqui a pouco eu tô só falando com os bichos aqui. Eu quero me conectar mais com pessoas. Aí, sem a necessidade de se envolver dinheiro com isso ou fazer alguma coisa futuramente, eu abri um grupo que chama Toca da Mari no Discord. E só divulguei, eu não fiz um story assim, ó. Tô começando um grupo pra estudar junto. Quem quiser cola no grupo, deixei aberto, deixei o convite lá, no link, né, de convite. E foi muito engraçado, porque eu achei que quase ninguém ia colar, sabe? Mas se for ver hoje, eu acho que tem mais de 100 pessoas nele. Tem muita gente, a lista tá enorme aqui. Eu comecei com a maior vergonha, assim, tipo, mano, quem sou eu pra ensinar alguma coisa, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 8 anos. Mas foi muito legal, porque começa a formar uma turminha, né? Começa assim, depois que passou a fase de curiosidade, começa a fechar mesmo a turminha daquelas pessoas que gostaram de frequentar e ficar. E pra mim começou a ser uma coisa necessária, assim, durante a semana. Pô, eu preciso entrar na Toca da Mari, trocar uma ideia com todo mundo e a gente desenhar junto. Só que eu não passava uma aula. Era tipo assim, eu passava feedbacks com qualquer coisa que me passassem ali. Alguém tava com dúvida em arte digital no geral, postava lá e eu ia lá ajudar. E essa que eu fazia um paint-over, mostrava a minha tela. E foi muito legal lá que tipo, eu fiz amizades, o pessoal confiava. E pra mim era muito mais importante essa troca humana do que eu estar passando um conteúdo, saca? E ao mesmo tempo eu sinto que a galera tinha uma confiança legal ali comigo. E aí acho que o Bragato entrou nesse grupo. Ele viu algumas coisas lá e aí depois ele falou, você não quer fazer o feedback da minha turma? Porque eu vou começar uma turma lá na ICS, tudo se topar. Eu falei, opa, bora. E aí comecei a fazer os feedbacks da turma, assim, só que aí tinha que gravar, tudo era diferente, né? Sim. E no começo eu me preocupava muito, assim, passar muito conteúdo em cada feedback. Depois eu fui pegando mais, assim, o jeito do feedback. E cada turma é diferente, assim. Vamos dizer que parece um organismo, sabe? É como se eu pudesse pegar a personalidade de cada turma que entra. Isso é muito legal. E cada turma você precisa ter um viés diferente, um tratamento diferente, um foco diferente ali para ajudar, sabe? Às vezes, como professor, não é só você passar aquele conteúdo que tá ali, tipo, descrito no cronograma, mas você saber adaptar isso para a necessidade do aluno. Entendi. Que é muito importante, né? E isso eu senti que tanto eu quanto o Bragato, o Dalfovo também estava na época fazendo mentoria, a gente teve umas turmas muito legais. Teve uma turma que foi apresentar lá na escola mesmo, sabe? E depois a gente comeu uma pizza. E foi bem legal, sim. Eu senti que eu contribuí, né?
Assim como tiveram contribuições na minha jornada como artista, eu pude fazer parte da jornada de outros artistas e para mim isso é muito importante, sabe? Uhum. Essa conexão, como falar, esses laços mesmo, né, com outras pessoas. Sim. Que tem muita gente hoje em dia que acha que, eu quero trampar com arte, mas eu vou ficar minha caverna, não vou falar com ninguém, eu vou mostrar pro mundo que eu sou muito bom, saca? Sim. Não, isso não acontece, saca? Você pode ser muito bom, mas muito bom sozinho, praticamente impossível, sabe? Sim. Não, Você não cria o conhecimento sozinho, você aprende com outras pessoas. Então você tem que ser humilde de reconhecer, você tem que ser legal com outras pessoas. Você não vai ser o talento Naruto Hokage descoberto, saca? Existe uma necessidade de comunidade, até liga um pouco, como a gente falou agora há pouco, aquela história do banco, né? Mas tipo, sei lá, as pessoas elas querem se conectar, sabe? As pessoas querem saber quem é quem, querem ter essa sensação de segurança, que é uma coisa, sei lá, eu acredito que é inerente ao nosso ser, assim, sabe? E quando tu tenta isolar isso, deixar só a parte técnica, né? Que nem tu falou, o cara vai, eu vou virar o fodão, sozinho no meu quarto aqui. Não é que seja impossível, mas como é que também, de um ponto de vista mercadológico, como é que tu vai confiar num cara desse, sabe? Tipo, tu não conhece ele, tu não sabe o que ele faz, o que ele, sabe? Tu não sabe se ele tá bem psicologicamente falando, assim, para poder pegar uma pressão, às vezes, que vai vir, seja no projeto, às vezes de um trabalho fixo. É difícil, né? Às vezes o cara fodão no quarto dele, ele não precisa se preocupar com mais nada, ele só desenha e joga o dia inteiro, ele tem a mãe, filho, vai jantar, filho, vai almoçar, filho, se toma banho, filho, você não entendeu? Você Sim. precisa de outras pessoas, independente. Eu duvido que o cara tenha tantas horas pra pintar o dia inteiro e não se preocupar com mais nada, saca? Então, é uma mentira de qualquer forma. Nem que dependa da própria mãe, tá dependendo de alguém, saca? A gente vive assim. E até o que você tava falando, tem muito a ver com a transformação da internet, né? Sim. Pô, quando a gente começou a ter internet em casa, a gente tinha muita preocupação de comunidade, né? De pessoas se conectando. E cada vez mais você tem esvaziamento disso para ser só marketing. Só marketing. Só tem consumo direto e zero espaços em comum para as pessoas conversarem ali, sabe? Fóruns. Você tem ou coisa direta ou só vê a distância, ou você só observa, né? Isso é estranho, sabe? Isso não é uma coisa, não é um acidente, né? Isso é uma coisa criada para ser assim. Cada vez mais desconectar as pessoas, cada vez mais inteligência artificial ocupar esse espaço na internet, cada vez mais essa inteligência artificial influenciar comportamentos de pessoas, né? Então a gente vai deixando de se conectar e de expor as nossas vulnerabilidades, as nossas necessidades para nossas necessidades, vulnerabilidades ou nossas vontades serem criadas por terceiros, né? Isso é um problema. Então, às vezes, essa falta de não se comunicar vem disso. Não é a sua personalidade. Você tá mimetizando uma coisa que totalmente está te formando ali, né? Feito por design, como falam, né? É um design que acaba sendo mais opressivo. Muitas redes, até a maneira como a gente acaba interagindo, assim, elas não são, como tu falou, não é feito para ter um terceiro espaço, né? Aquele tipo conceito de que é um lugar que as pessoas, elas, não é a casa delas, não é o trabalho delas, o terceiro espaço seria basicamente isso, seria um lugar de interação social, sabe? E até mesmo na cidade, quando tu olha isso, né? A cidade, hoje em dia, o terceiro espaço, ele tem sido destruído aos poucos, né? Tu tem acho que talvez o último lugar, resquício que tem isso na sociedade é o parque, né? O parque é livre, qualquer um vai lá, faz coisas, tanto que até hoje tem eventos e tudo mais. Mas se tu voltar no tempo, assim, sei lá, não precisa nem voltar tanto, ali pros anos 90 e tal, tu tem sociedade disso, não sei o que, clube daquilo, que basicamente eram lugares que as pessoas iam, sei lá, pra conversar, trocar ideia. Pra conviver, né? Exatamente, criar um senso de comunidade, criar projetos, sabe?
E esse isolamento social, realmente, ele é muito real. E até queria te perguntar isso, até adiantando uma coisa que eu ia perguntar mais pra frente, mas como é que tu vê o mercado hoje em dia, assim? Eu vejo o mercado cada vez mais necessitado de crises, né? Você Uhum, tinha, assim, de tempos em tempos, ondas de crises que justificava cortes apertadíssimos, aumento de exército de reserva de pessoas desempregadas uhum, e aumento também da sua exploração ali. sim. E eu vejo que cada vez mais tem menos justificativas e mais isso acontece e essas crises são mais curtas, sabe? Pô, é normal. Agora quantos cortes, quantos layoffs você vê num ano de empresas gigantes que não sei quantas pessoas foram demitidas e tá todo mundo aí procurando seu emprego. Isso é normal, sabe? A gente costuma, a gente vai ficando anestesiado a aguentar esse tipo de coisa. Aguentar cada vez mais instabilidade no nosso trabalho, sabe? Uhum, Claro que eu acho que isso tem a ver com trabalhar na internet. Passou da hora da gente ter uma regulamentação das coisas na internet e de se ver como trabalhadores como qualquer outro, sabe? Sabe, passou a fase do tá só nos computers, saca? Em que a internet é um espaço super confortável e diferenciado, e não é. Na verdade, isso é usado para explorar mais o nosso trabalho, né? sim. Porque você tem que tomar conta de tudo. Para você trabalhar, você tem uma série de gastos e de material ali adquirido para você conseguir trabalhar. Não é assim, só que as empresas ignoram todas essas necessidades, tá? Só quer pagar pelo seu serviço ali e nada mais, sabe? Não dá nem a condição de você trabalhar direito. Isso não acontece em muitos outros empregos, sabe? Sim, total. E a gente sempre vê como, nossa, mas eu tô trabalhando com um sonho. Nossa, mas eu tô trabalhando com algo divertido. E esquece de passar a transmitir a questão do trabalho em si. Só fala em mercado, não se fala em trabalho. Isso é uma coisa que me irrita. Eu Uhum. só falo em mercado, você cria uma entidade de mercado, você não fala de trabalho, sabe? Às vezes eu procuro abordar mais aspectos do trabalho do que mercado. Não sei se fez sentido. Não, faz sentido. Realmente, eu acho que falta a gente ter mais discussão em relação às condições de trabalho, no que a gente faz, sabe? Ah, eu peguei muito uma época em que ainda tinha bastante, sei lá, estúdio físico, que a galera ia, que era CLT, sabe? Tipo, e quando eu falo hoje em dia parece uma coisa meio surreal, assim, né? Tu fala, pô, como assim CLT, arte? Parece que são duas coisas tipo óleo e água, né? As pessoas estão tão Sim. desprendidas disso e é um processo, sei lá, o próprio processo de pejotização que começa ali no final início de 2010 por ali, e daí tu pega, pelo menos foi a percepção que eu tive na época, né? Eu trabalhava na época com publicidade e foi o primeiro meio a ser precarizado, né? Ironicamente, né? Porque é o meio que trabalha Uhum. diretamente com vender coisas, né? Com o auge do capitalismo ali. E, e depois isso foi começando a se, como é que eu ia dizer, se enraizar na sociedade, né? Tanto que hoje em dia tu tem, sei lá, tem médico PJ, tem advogado PJ, tu tem É, essas coisa profissões que horrível, né? essas profissões que eram ditas, né, como tradicionais e estáveis, estão entrando no mesmo balaio, assim. Então, a questão realmente isso que tu apontou, eu acho que é importante a gente não só pensar no mercado, tipo, tem oportunidade, não tem oportunidade, mas o que que é a oportunidade em si, o que que é o trabalho em si, né? Quais são as condições materiais, enfim, que vão te entregar além de fato do trabalho e do dinheiro, enfim, da remuneração que tu vai ter, sabe? Tipo, tu vai ter, por exemplo, um senso de time quando tu for fazer um projeto. Já aconteceu muitas vezes comigo pegar projetos que eram grandes, mas eu não tinha a mínima ideia. Mínima ideia de para quem ia, quem que ia fazer depois. O máximo que eu tinha de contato era com um diretor de arte, sabe? Era um meio que de novo, eu acho que era uma coisa meio feita por design, para te isolar, para não criar talvez algum tipo de sindicato, sei lá, o que for, sabe? Entre a galera se Uhum. falar e dizer, não, Sim. olha, tô recebendo tanto, não tô recebendo tanto. Porque eu acho que é importante essas discussões. Eu acho que às vezes as pessoas não têm um certo tabu ainda hoje, né? Do tipo, ai, Tem, não sei tipo, quanto tem que cobrar. agradecer.
tem que ser positivo. Sim. Não posso falar mal porque vão me retaliar, sabe? Exatamente, sabe? E até essa questão de dinheiro, sabe? Eu sei que é foda e eu sei que todo mundo tem que pagar conta e ser adulto, né? Tipo, depois de uma idade não tem como voltar atrás, sabe? Mas ainda existe muito esse receio, assim, de ter essas conversas, de querer abrir sobre isso, sabe? Tipo, eu entendo que, infelizmente, né, no sistema que a gente tá, colocar essas coisas na mesa pode parecer um certo tipo de... Como é que eu posso dizer? É um certo tipo de exposição, certo? Do tipo, tá, Uhum. vou abrir aqui meus números, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que é um passo para justamente, que nem tu falou, não tô dizendo que a gente vai se sindicalizar necessariamente, mas poder exigir condições de trabalhos melhores, sabe? Poxa, às vezes o cara tá sendo ultra explorado, mal pago pra cacete, e ele nunca vai saber. Por quê? Porque ele não perguntou e porque também as pessoas que Vem poderiam falar não dessa, falam, sabe? vem dessa individualidade excessiva, Sim. né? Se não se vê como uma comunidade que trabalha com arte. Não tem um espaço em comum que a gente possa. Sei lá, você tem grupos muito fechados no Discord, que você não vai Uhum. saber. Só quem tá lá dentro sabe que existe, entendeu? Mas antigamente você tinha fóruns, sei lá, não precisa ser fórum Reddit, fóruns Orkut, onde as pessoas conversavam abertamente. Vamos dizer assim que eu acho que precisariam criar praças virtuais, assim, das Isso. coisas, né? As pessoas abrirem a sua realidade. E também tem muito ego, né? Quando você está trabalhando com artista, a artista quer muito defender o próprio ego. Às vezes quer mostrar muito que está numa melhor, que não está. E as empresas, elas lucram muito na nossa vulnerabilidade, né? Eu Uhum. acho que de um tempo pra cá, de pouco tempo pra cá, tá? Tô falando assim, depois daquele boom de pandemia, onde o mercado de entretenimento cresceu muito, que deu essa baixa, né? Que deu essa saturada, vamos dizer assim, as empresas, elas lucram em cima do medo, né? Em cima do Uhum. terror. Então, o grande terror do momento é IA. Então, eu preciso colocar um temor muito grande em quem já está vulnerabilizado, trabalhando com arte digital, porque mesmo que eu trabalhe para uma empresa muito grande, se essa empresa virar e falar, não, você está fora amanhã, você não tem nada, você não tem garantia de nada, você não recebe mais nada, você só trabalhou aquelas horas e ponto. Então, isso é uma vulnerabilidade, entendeu? Não é Uhum. só a questão do quanto você ganha. E, eu vejo sim que as empresas não é nem questão delas estarem usando IA ou não na sua produção, mas o fato de existir a possibilidade, existe sim essa criação de crises, porque a gente tem que acreditar que está existindo essa crise, a gente não tem confirmação e provas de nada. O que elas alegam, e elas não precisam nem esclarecer o motivo de layoff, sabe? Uhum. E a gente vive isso. Afeta diretamente o nosso trabalho. E como a gente sobrevive, como a gente paga nossas contas. Então, sim, o medo é o fator que faz a gente aceitar qualquer coisa, saca? Qualquer coisa que vier a acontecer. E eu acho isso Sim. muito ruim. Isso acontece muito pela individualização, né? Às vezes o medo que o artista tem de não expor a sua realidade, não tô falando, vai lá brigar com a empresa. Mas essa proteção do ego, de ficar com medo de que vai ser, tipo, vai ser odiado por empresas se abrir qualquer situação, sabe? Uhum. Certas coisas que eu acho que a gente deveria superar e principalmente por não ter uma regulamentação na internet. E às vezes a empresa, tipo, elas mesclam funcionários, muitos funcionários, mas cada um de um canto do mundo, sabe? Uhum. Que tem realidades completamente diferentes. E fica mais difícil ainda você ter essa conexão, sabe? Não, peraí, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo, vamos tentar chegar num acordo melhor pra gente. Fica mais difícil quando é assim, entendeu? Uhum. E essa questão, claro, tu tinha falado meio por cima, mas a questão da IA, assim, tu. Por onde tu acha que tá indo, assim? Porque hoje em dia a gente tem visto, claro, várias notícias, várias coisas acontecendo, mas acho que ainda não existe um consenso, e que nem tu falou, acho que existe muito um terrorismo ah, em cima de questões mercadológicas que são, né, gigantes e querem coordenar certos tipos de lucro em cima
da pessoa comum, assim, né? Mas por onde é que tu acha que isso está indo? A IA ela é bem complexa, né? As pessoas às vezes restringem só para a parte de entretenimento visual. É uma coisa que, se tem uma ideia de que é democrática, pô, eu tô usando de graça, pô, eu tô usando meu celular. Você tem a tiazinha Crenilda lá que vai fazer o filtro dela de Estúdio Ghibli, que ela nem conhece, mas ela achou fofo e ela vai usar na foto do Whats, né? Primeiro, que eu não acho. Eu não acho aleatório escolher Estúdio Ghibli pra fazer isso. É uma coisa que vai completamente contra os valores do autor lá. Sim. E é uma coisa que fere, sim, ele como ser humano. É uma coisa proposital, tipo, os Big Techs são uma força maior, a gente detém poder monetário e acabou. Né? Nem interessa processos judiciais e dinheiro, sabe? É meio que uma coisa assim, para passar com o trator por cima. Agora, por que isso jogado assim de graça para tanta gente e ter a ver com arte? Quando a dona Crenilda manda sua foto para uma IA para fazer um filtro do Estúdio Ghibli, ela tá mandando um dado, ela tá mandando a foto dela, ela tá mandando sua realidade, ela tá mandando o rosto dela. Sim. Então, existe um armazenamento dessa informação e essa informação ela vai ser usada posteriormente, sabe? É por isso que a gente consegue fazer, tipo, eu quero replicar como se fosse um jornal de interior denunciando buraco na rua, que o prefeito não faz nada. Eu consigo fazer isso com IA, simulando uma cidade X do interior, sabe? E a IA faz isso com um acerto assim impressionante. É muito envio de dados, muito envio. Quando as pessoas têm acesso a um serviço de graça, elas são o produto. Então Sim. você tem um envio massivo de dados. Esses envios, esse histórico também, ele consegue determinar sua realidade, seus gostos, muitas vezes outros dados pessoais. Isso é usado para direcionar o marketing para ela, para direcionar uma realidade que ela quer ver, porque às vezes a pessoa, ela, sei lá, ela tem, sei lá, um posicionamento político X, ela começa a ver a vida de um determinado jeito e ela começa a ter a sensação de que aquilo é gigante quando aquilo é uma bolha. Porque ela é tão alimentada daquilo todo dia que parece que o mundo é aquilo que ela vê, entendeu? Sim. E isso, agora, o que isso tem a ver com arte? Primeiro, que foi o veículo mais sem vergonha que eles conseguiram usar para obter esses dados, uma isca. Bom, ela consegue pegar esses envios de dados e replicar a nossa realidade. Então, Sim. isso está muito atrelado à inteligência artificial depois de fazer vídeos, colocar rostos por cima de outras pessoas. Você começa a simular uma realidade não existente através de imagens e a arte está fazendo parte disso. Eu acho que teve um período antes disso que foi com o NFT, né? Sim. Que está completamente ligado com dinheiro, com lavagem de dinheiro, com paraíso fiscal, né? Formas ali. Você não precisava usar bancos em paraísos fiscais para você ter um desvio gigante de dinheiro. Então, quando você fala de IA, por mais que tenha uma ligação ali com artistas, eu acho que a gente é só um bode expiatório, a gente é só um tema ali no meio que, para uma pessoa que não vê a necessidade disso dela no dia a dia, para uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho que não tem nada a ver com a nossa realidade de trabalhar com arte, dificilmente ela vai ver o problema disso. Mas ela está usando IA. Então, acho que o problema tem que ser privacidade, envio de dados, não respeitar as leis, muitas vezes, dos países que isso está sendo implantado, sabe? Eu acho que vai muito além. Eu acho que calhou de ser arte igual foi NFT, sabe? Eu tô vendendo arte, mas não, o interesse era econômico, o interesse é político, o interesse é militar por trás. Então, acho que a gente vive esse problema em que a gente é um bode expiatório, artistas, né, e artes, e eu acho sim
que muitas das empresas usam desse terror da IA para fazer layoffs gigantes, para implantar uma crise, para pagar menos, às vezes para artistas com uma qualidade que, vamos dizer assim, qualidade ou experiência que deveria estar recebendo mais. Então, a gente tem isso como desculpa para precarização do nosso trabalho, sim. Acho que eu não acho que vai tomar o nosso trabalho IA, até porque, assim, a máquina não gera valor, né? O que gera valor é o trabalho humano. Uhum. Mas eu acho que ela é usada para precarizar e aumentar, sim, a margem de lucro dessas grandes empresas. Sim. É uma questão multifatorial, né? Que a gente falou, tem vários ângulos sobre isso. Tem a questão do monitoramento, de como é que são usados esses dados. Essa questão da arte, historicamente, ela acaba sendo usada como um veículo para várias coisas, né? Até propaganda de guerra acaba sendo... Tu pega, assim, historicamente, tipo... Então ela sempre é usada como um fator de manipulação da realidade. E agora, acho que mais do que nunca, a partir do momento que a gente está realmente recriando, literalmente, com a imagem que a gente forneceu, infelizmente, né? Tem toda a questão das fake news, tem toda a questão da criação de narrativa, certo? E da polarização que é feita para dividir as pessoas. E acho que isso volta porque a gente falou antes em relação ao senso de comunidade. Quando as pessoas estão divididas, elas não se unem, elas não conseguem chegar num bem comum para todos, né? Fica cada um no seu... Volta para o mesmo lugar, na minha opinião. Não é só se unir no sentido de vamos dar as mãos, assim, mas é a bagunça, né? Eu não sei se você já viu a teoria da internet morta. Sim. Mas talvez Então alguém não tenha ouvido aqui. Quem tá ouvindo talvez não tenha ouvido. Tá. Internet morta é quando você começa a ter mais bots reagindo a postagens e fazendo comunicação entre eles, entre os bots do que humanos, sabe? Então você tem uma internet mais movida por robôs do que por gente. E o que acontece é a ideia desses robôs é afetar o comportamento de um ser humano. É porque a gente depende de comunidade, a gente depende de ser aceito, então a gente depende também de... Se encaixar? Como posso dizer? Está encaixado, normalizado dentro daquilo, né? Sim. Então, seria isso. E muitas vezes, esses perfis que não são de pessoas, eles bagunçam muito a realidade, né? Sim. Acabam ditando tendências, né? Tu tem, acho que, vários casos que, infelizmente, até hoje nunca foram julgados, tanto da Meta, dessas Big Techs, em relação a como elas conseguem fazer uma manipulação de narrativa a partir de um simples post que é disparado para várias pessoas dentro de um contexto. Digamos, vou disparar um post só para pessoas dessa faixa etária, desse país, para poder influenciar uma eleição, por exemplo. E isso é muito problemático, né? Ainda mais quando a gente começa a ver geopolítica. E claro, aqui não é um podcast de política, mas tudo meio que política. Infelizmente, a gente não... Quando a gente fica mais velho, a gente começa a se dar conta, tudo né? tem política, né? Sim. Que as pessoas estão acostumadas a associar a política do jeito mais Brasil-wins possível, né? Tipo, quer dizer, eleição. Não é isso, né? A política não é só sobre isso. Na verdade, tudo que você faz envolve política e nada é neutro, né? Nem sabonete de bebê é neutro. A arte é um ato político, né? Então, dá pra se colocar a gente, como artista, deveria tentar buscar ao máximo uma interpretação de realidade, né? Eu busco muito isso no meu trabalho, trazer um pouquinho de interpretação de realidade, né? A gente não é só máquinas de fazer render ou de fazer peça com briefing, né? A gente precisa disso. Eu, pelo menos, assim, claro que eu tenho que ter uma função numa empresa, eu entendo a necessidade de qualidade de produção, mas, para além disso, eu comecei com 2 anos desenhando minha mãe e meu pai. Eu não posso transformar isso em só produzir para uma empresa, sabe? Sim. E até queria perguntar sobre isso, assim. Claro, a gente falou muito dessa questão de como a IA entra muitas vezes querendo fazer esse meio que aceleracionismo, né, de várias coisas, principalmente em relação à arte, do tipo, olha,
Chega a ser meme hoje em dia, né? O cara posta lá, olha, isso aqui foi feito com tantos dólares, Hollywood está quebrada, sabe? Tipo, umas coisas bizarras, assim, que eu não consigo, sabe? Essa questão que tu falou é uma coisa que eu acho que eu até trouxe no último podcast com a Ada, que é sobre como a arte ela é muito mais do que só o produto final. Ela existe a questão do processo, do contexto e de todo o storytelling, de como aquilo foi feito. Daí tu pega, sei lá, tu tinha comentado da questão do making of, de filme e tudo mais, e como existe toda uma... Existe uma narrativa ali também, sabe? Existe uma história daquelas pessoas que envolve aquela produção, envolve aquele período histórico e aquilo fica marcado. E quando tu tenta colocar a IA ali pra fazer a coisa, isso é totalmente apagado, sabe? Existe só o resultado. A IA não cria nada, né? A IA, ela replica, ela copia muitas coisas com base em padrão, reconhece um padrão e vomita alguma coisa baseada naquilo. Eu acho assim que o artista ele tá muito para além do momento que ele cria, né? Uma arte, tipo, o historiador, ele faz uma análise, vamos dizer, de momento, pode ser uma análise sociológica, eu falo, Acho que sim. daquele momento, política daquele momento, de guerras. A arte, ela é um registro desse momento também, que um artista vivenciou, só que do lado humano, né? Como que as pessoas se sentiam naquele momento, como que elas viviam, eu acho que do jeito mais humano e visceral que você pode ter, né? Extrai a parte interna de como que era viver aquele momento, né? Se você olhar uma pintura impressionista, se você vê, sei lá, uma fase do Picasso, Guerra na Espanha, você vai entender como que era sentir naquele momento, né? Não a partir de uma análise de um dado. Acho que seria isso. Mesmo na arte digital, a gente está imprimindo aqui o que a gente está vivendo, sabe? Sim. Por que não falar desses problemas também, né? Por que não expressar um pouquinho deles? Eu acho que isso seria uma coisa interessante, sim. Até quando você trata de produzir uma arte extremamente técnica, você tá fazendo isso também. Você tá registrando esse momento que a gente tá vivenciando. E isso é interessante, sabe? Eu acho que a gente vai ver daqui a um tempo talvez diferente. Eu não sei. Pode ser que aí tenha uma preocupação tão técnica na arte que os artistas vão caminhando para um outro lado mais lúdico, vamos dizer assim, da arte digital, procurando fugir disso. Um chute, não sei. Mas tudo que a gente está fazendo está imprimindo a necessidade dessa época e a gente, como seres humanos, vivenciando isso. Eu acho que esse é interessante. E isso a IA não vai fazer, sabe? Sim. Isso a IA não vai fazer. Como é que tu definiria a arte? Você jogou uma bomba, né? Desculpa. Olha, eu definiria a arte como produção exclusivamente humana. Né? Você tem o ser humano é o único animal que produz arte desde a sua história, desde o seu começo. Né? Você tem pintura nas cavernas, você tem uma pedra lascada, você tem a necessidade de um cântico para um ritual. Isso sempre veio com a gente. Não é uma IA agora que vai roubar isso da gente, saca? Acho que eu definiria assim. Uma necessidade de expressão compartilhada. Bom, a gente tem um efeito cadeia de conhecimento, né? O ser humano não produz conhecimento sozinho, né? Ele adquire conhecimento de outras gerações e a arte está muito ligada com a sua cultura, né? É uma junção de conhecimento com cultura, com necessidade de pertencimento, expressão. Eu acho que, assim, é meio complicado de descrever, mas sendo bem simplista, eu diria, assim, uma expressão humana. Entendi. Não, muito bom. E, bom, vamos
falar de umas coisinhas mais leves, né? Que a gente fez aqui uma sessão porradaria aqui. Eu queria perguntar de um projeto teu. Não é do Dark Dawn, que eu acho que tu já deve ter falado um monte também, até por causa que ele é um projeto que foi conjunto, certo? Mas é um outro que me chamou a atenção, na verdade, que é o Camarada Simone. Queria que tu falasse um pouco sobre ele. Ah, tá. Então, foi numa época que eu fui visitar um memorial da Resistência de São Paulo, onde aconteceram algumas torturas da época da ditadura. Eu sempre tive vontade de visitar esse lugar, ver as pessoas comentando. Eu chegando lá, era um espaço minúsculo, com dados claramente manipulados ali, sabe? Aí eu falei, nossa, isso é um espaço muito pequeno para eu entender o que aconteceu. Aí depois eu assisti o filme do Marighella. Aí o sangue ferveu um pouquinho assistindo o filme. Mas eu tinha vontade, eu tinha uma vontade ali de ter uma essência um pouquinho mais brasileira, um comprometimento um pouquinho mais com a nossa história. E eu fui procurar na Camarada Simone um pouquinho disso. Um pouquinho de... Aí eu tentei fazer mais ou menos ali na virada da década de 60, 70. Uma mulher, procurei retratar uma mulher nordestina, mas que tivesse um ar de rebelde, assim, sabe? Que não baixasse a cabeça fácil. E aí coloquei uns elementos de fantasia nela também, né? Do braço mecânico. Então, tipo assim, ela perdeu um braço, vamos dizer assim, causado, né? Não foi acidente, eu imagino. E aí ela teve que fazer uma parafernália ali que fosse um braço. Aí na apresentação, para não ficar uma coisa esvaziada, assim, na apresentação só, impacto visual, eu pensei num jornal, né? Que era o principal meio de comunicação ali. E quando eu assisti o filme, também eu vi que tinha muitos jornais clandestinos, né? Mas do jornal clandestino seria meio que manjado, assim. Eu vou pegar um jornal como se fosse um veículo oficial de comunicação e colocar como a visão daquele jornal, a versão daquela galera que anunciava no jornal, retratava ela como uma vilã horrível, né? Que ela não era. Mas a ideia era, assim, de disputa de narrativas, né? Desse projeto também da Simone. Que eu gosto de escrever, saca? Eu gosto de colocar textos nas coisas que são a mais ali para além do visual. Você tem um visual, mas você quer entender um pouquinho daquele universo, então você tem alguma coisa de apoio. Aí eu fiz uma descrição como se fosse a visão do jornal contradizendo o que você vê, né? Então tem a personagem rebelde, mas essa rebeldia tem ali tem ali seus traços de fé, vamos dizer assim, né? Peguei uma representação meio católica, assim, que era mais vigente na época, era maior, assim, né? Que é hoje. Aí tem esse retrato pintando ela com uma vilã horrorosa, mas você vê que ela tem pontos que costuram com o mesmo pessoal que odeia ela, né? Que, sei lá, a mesma fé, vamos dizer assim. Aí coloquei um São Jorge no canto, né? Que São Jorge é um guerreiro enfrentando uma criatura muito maior que ele, né? Mas ele não perdeu a coragem. Eu não sou católica, tá? Mas é o simbolismo. Sim. É o simbolismo. Então eu imaginei isso, assim, ela enfrentando algo muito maior que ela, mas tendo a coragem ali. Aí na segunda imagem tem a oração para São Jorge, né? De ser protegido, não ser visto aos olhos do inimigo. Então tem uma cadeira elétrica, mas ela não pode ser vista, né? Explicando seria isso o projeto. Entendi. Não sei se eu dei muita volta, mas é isso. Eu queria, assim, uma coisa mais brasileira, uma coisa que fosse fantasia, mas que tivesse um pé ali no quem sabe de história brasileira, de coisas que a gente viu, mas que fosse uma coisinha assim, até mais próxima, assim, de uma realidade cotidiana, né? Não algo muito antigo. Eu acho legal esse tipo de representatividade, porque talvez tu não concorde comigo, mas eu sinto que
Principalmente quando tu pega a arte digital, a gente acaba tendo uma certa colonização cultural, né? Principalmente do hemisfério norte, né? Seja dos Estados Unidos ou da Europa, em relação aos temas que a gente representa. E claro, quando se trata de trabalho, não acaba às vezes tendo tantas oportunidades também para colocar esse tipo de temática, enfim, esse tipo de representatividade, certo? O pior que tem esse espaço é que os artistas estão desarmados de como se colocar nesse espaço, né? Uhum. Eu tenho o Rael Lira, para mim, é um exemplo forte disso. Eu vejo, assim, muita cultura nordestina nas coisas que ele faz. Mesmo sendo para empresas grandes, assim, de jogos que querem remeter a outra cultura, ele consegue. E Entendi. ele é o Raul Lira porque ele faz isso, certo? Então é ter menos sentimento de vira-lata e saber expor a nossa realidade sem pudor, saca? Uhum. Tipo, não é válido quando eu souber representar uma coisa que não é o que eu tenho contato. A gente aprende a anestesiar da realidade e tentar se aproximar de uma coisa que não é a nossa realidade. Uhum. E é, eu vi muito isso do Estúdio Ghibli, né? Sim. O Miyazaki, ele. Eu assisti o documentário do Miyazaki e ele colocava coisas tão simples, mas tão bonitas na arte dele, que era coisas do cotidiano dele. Que eu falei, pô, por que eu não posso pegar alguma coisa que eu sinta isso, sabe, com a minha arte? Sim. Mesmo que seja uma fantasia mais extravagante, sabe? Uhum. Mas igual, os elementos eles estão lá, a maneira como tu vai representar, seja tecnicamente, assim, o exagero que tu vai colocar, isso não desmerece a outra coisa, entende? Eu acho que o importante é Uhum. justamente aquela intenção ali de trazer esse tipo de temática, assim, que nem tu falou, eu acho que existe uma dissonância, né? Pô, sei lá, o cara mora às vezes em Amapá e tá fazendo um viking, sei lá, sabe? Tipo, é um pouco estranho, não é que ele não possa, tu entende? Não tô querendo dizer, não pode, não, só pode fazer, né, o que tá em volta de ti. Mas eu acho que existe, às vezes, uma questão o pessoal ficar um pouco com o rabo preso em relação a isso, ou que nem tu falou, um certo viralatismo mesmo, né, de não levar em conta toda uma cultura e toda uma história e toda uma realidade, né, a gente tá todo dia aqui vivenciando. A gente tem um sentimento de olhar essas coisas nossas como paia, né? Mas não é Uhum. paia. Tu só não tá sabendo extrair isso. Mas não é Sim. paia. E até aproveitando que a gente tá falando de Brasil e tudo mais, como é que tu sente assim que. Hoje em dia tu tá morando no estado de São Paulo, certo? Tu mora em Jundiaí, é isso? Isso. Interior de São Paulo, Jundiaí. Sim. Eu não sei se foi a tua vida inteira aí, nessa cidade em específico, mas eu queria entender como é que isso influencia, pelo menos atualmente, assim, na tua arte. Eu nasci em São Paulo. Eu falei, meu pai trabalhou a vida inteira em São Paulo. Uhum. Eles mudaram para Campo Paulista. O bairro que a gente morava lá, ele era um brejo e tinha uma lenda antiga de que era uma rosal de um japonês lá. Tem muito japonês lá naquela cidade. Uhum. Japonês e alemão. Enfim, eu cresci bem aquele um clima de interior, mas com um pezinho em São Paulo, porque não é muito tempo, sabe? Pra chegar em São Paulo, seja de carro, seja de condução. Uhum. Mas eu aprendi, quando eu era criança, eu porque queria mudar pra São Paulo, depois eu mudei de ideia. Normal. Aí depois eu mudei pra Jundiaí e ainda mudei pro começo da zona rural de Jundiaí. O que Entendi. impacta na minha arte é o contato com a natureza que eu busquei, sabe? Igual eu falei, assim, na minha infância, a cidade que eu morava era um brejo. Tinha muito bicho, sabe? A gente Uhum. morava no final da rua. O final da rua é o começo de uma mata que é uma reserva, né? Você não pode desmatá-la.
Então eu cresci vendo muito verde. Aí pra cá, agora que eu que eu mudei também, tem uma reserva grande. Aqui pertinho tem a Serra do Japi, que é uma reserva de Mata Atlântica enorme. Tem onça lá, tem cervo, tem tudo que é tipo de bicho. Aqui aparece tudo que é tipo de bicho também, já apareceu cervo, espécie de macaco. E nisso, esse contato com a natureza, eu encontrei muita paz, assim, sabe? Tipo, a gente viu uma época que é muito caótica, o que eu falei, vulnerabilidade, assim, com relação ao trabalho. Parece que tudo tá a milhão, mas quando eu abro a porta e eu ouço o rio correndo, quando eu vejo bichos, quando eu vejo árvores, me dá uma paz, sabe? Uhum. Falar, então isso aqui é tudo. Tá separado, eu tô vendo agora aqui, contato. E o pessoal do interior, principalmente pra cá, onde eu moro, é muito diferente, sabe? Você sai na rua, o pessoal te dá bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Sabe? Tem uma educação que é difícil. Você vê em outros lugares. É um senso de pertencimento, porque onde eu moro, assim, é tipo sítio. Então tem várias pessoas que moram perto, então eu vejo a preocupação dessas pessoas com o meu bem-estar. Eu também me preocupo, né? Porque eu moro perto de idosos. Então eu tô sempre vendo se eles estão bem, sabe? Isso é Uhum. uma coisa que, quando eu fui morar fora da casa dos meus pais, eu fui para apartamento. Apartamento todo mundo quer que o vizinho se lasque, entendeu? Quer mais que o vizinho se lasque. Isso daí fez muito bem pra minha saúde mental. Sim. Assim. A metrópole tem suas vantagens, mas que nem tu falou, eu acho que existe toda uma questão, principalmente para quem trabalha de casa, como muitas vezes no nosso caso, assim, que acaba sendo meio complicado, assim, né? Tipo, poxa, tu ficar preso ali, literalmente encaixotado, e daí quando tu sai, dependendo da cidade, se for uma capital, assim, é um ambiente opressivo, sabe? Tipo, uma sensação de. Não sei nem como explicar, às vezes. Dependendo do lugar, tu entende o que eu quero dizer, assim, mas. Entendo, sim. Nossa, quando eu morava em apartamento, era só quebra-pau no condomínio, um monte de coisa esquisita. E muita gente morando no mesmo lugar, né? Não tem como dar encrenca, uma hora dá Não tem encrenca como. mesmo. Não, é um monte de caranguejo no balde, assim, sei lá como Aham. falar de outra maneira, sabe? Tipo, eu sei porque eu moro em apartamento e olha que nem é um condomínio só com duas torres, sabe? Tipo, e já dá uns quebra-pau bizarro, assim. E que nem tu falou, eu acho que a partir do momento que a gente vai pra um lugarzinho mais espaçado, tem contato mais com a natureza, a gente começa a criar um certo senso de comunidade. É uma coisa que eu penso, assim, conforme eu vou ficando mais velho também, de talvez em algum Um momento. pouco a velhice também, eu acho, viu? Mas eu saí de apartamento no começo da pandemia. Eu falei, não, eu não vou conseguir. É muita gente, espaço pequeno. Eu morava num apartamento de 50 metros quadrados e ficar preso lá. Nossa, já é desesperador de lembrar, saca? E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui morar perto dos meus pais e depois eu fui pra Jundiaí. Foi Uhum, bem melhor e eu cheguei a pegar a Covid e tudo. uhum. Eu peguei, eu já tinha tomado uma dose da vacina e eu já achei que eu ia de base, eu ia de arrasto. Então, se eu tivesse pego naquela época do apartamento, eu ia de arrasto. Certeza. Então, fiz bem de ter saído naquela época. Só E que. aí, depois disso, eu só quis mais espaço e mais tranquilidade. E como é que tá hoje em dia a tua rotina, assim? Como é que é o teu dia a dia? O meu dia a dia, olha, ultimamente eu tenho tirado um tempinho para produzir arte para mim, nem que seja um sketch. Uhum. Tenho minhas obrigações de trabalho, de cuidar dos bichos, né? Que eu tenho 4 bichos em casa, 2 cachorros grandes e 2 gatos, que um deles tá grande de gordinho. É, Então eu tenho o tempo de lidar com os bichos, de lidar com as minhas obrigações em casa, lidar com obrigações de trabalho, produzir uma arte para mim e fazer exercício físico. Eu tenho que cumprir com essas 4 coisas, sabe? Uhum. Como eu tenho ansiedade,
De momento, eu tô fazendo exercício à noite, porque é o que me ajuda mais a dormir. Uhum. Gastar, sabe, energia mesmo assim, à noite. De manhã, nossa, eu não acordo prestando pra muita coisa, não. Então, tipo, obrigações mais pesadas eu não deixo pra parte de manhã. Ah, Deixo ali entendi. pra parte da tarde e tal. Uhum. É mais ou menos isso, assim, mas eu gosto de ter essas quebras. Eu tenho uma necessidade minha, pessoal, satisfeita. Os cachorros e os meus gatos dão muito suporte no meu dia a dia, né? Uhum. Emocional, né? E é físico do exercício. Entendi. E Mari, tem uma sessão aqui nesse programa que é a bate-bola. Sabe como é que funciona um bate-bola? Mais ou menos. Bom, é perguntas e respostas rápidas. Então, basicamente, eu vou te perguntar uma coisa e tu me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá bom? Beleza. Tu quer tomar uma água antes? Enfim. Vai se arrepender, hein? Eu Tô não. Quem brincando. vai falar é tu. Tá, vamos começar então. Um filme, Frankenstein. uma música, Música? Agora me veio Here Comes Your Man. um lugar, Um lugar. É minha cama. uma cor, Azul. uma comida, Uma comida. Pizza. um personagem, Bob Esponja. um hobby, Tricô. um jogo ou esporte, Um jogo ou esporte. Hockey. um medo, Boleto. um sonho, Um sonho. Voar de avião. uma pessoa. Uma pessoa. Krupskaya. Por último, um trabalho teu. Um trabalho mesmo. Nossa, eu não conheço. Não, tô zoando. É o Dark Dawn. Beleza. Bom, fechamos aqui o bate-bola. Queria fazer uma última pergunta pra finalizar aqui. Como é que tu te imagina daqui a 5, 10 anos? 5, 10 anos. Bom, se o mundo não tiver acabado até lá, não tô zoando, não vai acabar até lá. Olha, eu me imagino mantendo firme nos meus objetivos, como eu me mantive todos esses anos, sabe? Uhum. Fazendo. Com certeza eu quero estar melhor com a minha arte, quero estar passos bem à frente do que eu estou hoje. Uhum. Talvez mais estável no mercado. Eu espero que o mercado não fique tão volátil como é agora. Uhum. E cuidando dos meus bichos. Mari, muito obrigado por ter aceitado aqui participar. Foi um ótimo papo. E eu queria também que tu deixasse aqui pro pessoal como é que eles podem te encontrar, se tu quiser que te encontre, né? Pode ser que tu não queira. E uma mensagem final, por favor. Pode me encontrar no @marilivrais, tudo junto, minúsculo, né? No Instagram. Eu acho que o ArtStation tá Mari Livrais também, mas aí não é tudo junto. Uhum. Se quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia, estou sempre aqui. Respondo todo mundo que me manda mensagem. Uma mensagem final, as coisas sempre estão em construção, elas não estão terminadas, né? Elas não estão determinadas e a gente pode sempre mudar os rumos, né? Eu acho que seria essa a mensagem. Bom,
pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram, e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!